Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Me coube uma tarefa difícil, né, e muito honrosa de apresentar o professor Rodolfo Caniato com parte dos cursos que estamos fazendo para educadores, para formadores, né, e também para professores, mas especificamente esse curso é mais voltado para quem está, digamos por assim dizer, na carreira de educação e astronomia, talvez como pesquisador, talvez como formador de professores, enfim, né? O professor Caniato, para quem não conhece, fica difícil fazer uma apresentação desse tipo, né? Em Minas Gerais, ele participou de projetos educacionais, principalmente desde a década de 50 para cá, né? Participou do PSSC, acho que vocês já ouviram falar nas reformas curriculares que aconteceram no Brasil nas décadas de 60, decorrentes aí das reformas que aconteceram, enfim, várias outras, e tem sido um grande militante da educação e astronomia em nosso país, né? Fazendo o projeto brasileiro de ensino de física, ele nós consideramos o primeiro doutorado em educação e astronomia no Brasil, né? E por conta disso, por uma militância de muitos anos, dando cursos, inclusive na América do Sul, e com participação inclusive nos Estados Unidos, por conta do projeto, né? Nós temos aqui também como autor, né, sem contar a questão das óperas como cantores, né? Dessa parte eu não vou falar porque é demais, né? Se não bastasse o resto, né? Bom, de qualquer forma, o Copérnico era pouco, né? Eu tenho que fazer da astronomia no mínimo, o resto era outras. Mas de qualquer forma, o professor Rodolfo Caniato é um prazer apresentar para vocês. Espero que vocês estudem, aproveitem o papo que eles têm para a gente. E o professor, por favor, não se atrase demais, porque na sequência a gente vai lá para que altura? Uma hora e meia de papo, né? Se achar mais, a gente continua aqui e deixa a abertura para lá. Então, curtam. Eu quero dizer que é uma gratíssima ocasião, mais que uma emoção. É verdade que a gente, quando entra no ano 88, é uma quilometragem muito alta e a gente fica mais frágil emocionalmente. Mas eu venho aqui não só por um convite profissional, mas pelo convite de amigos. Sabe? Não, venha aqui que nós garantimos aqui. Mas eu tive um infarto faz 3 meses. Fiquei com medo de não só de ter um troço, mas de dar um grande trabalho para os meus amigos. Eu não queria isso. Então, o meu pequeno medo, receio, pequeno não, até bastante grande, eu acabei sentando na guia da calçada. Pela primeira vez me aconteceu isso, porque fiquei com medo da caminhada do hotel até aqui, porque nesses últimos 3 meses eu antigamente nadava, corria, etc., mas de 3 meses para cá tenho que ter uma vida bastante diferente e medir as minhas forças. Eu queria por isso pedir desculpas, que a minha aula certamente não será tão agitada quanto costuma ser, porque eu preciso me poupar um pouco. Mas para que a aula seja de mais alto nível, eu subo por aqui, e se eu não aguentar, eu fico sentado, mas sentado em alto nível, quer dizer, sobre a mesa. Eu queria assinalar que a maior parte das pessoas eu vejo pela primeira vez, e aqui há pesquisadores de vanguarda, pessoas altamente qualificadas no campo da astronomia. Eu não sou.
eu não sou um astrônomo, meu doutorado não foi em astronomia, mas eu sempre fui metido com a astronomia. Sempre fui muito interessado e talvez os ingredientes que me envolveram nisso sejam de interesse não por ser a minha história, mas por ser um episódio que pode ser revelador para muitos. Tá? Como é que se pode ser inoculado pela paixão à astronomia, ser apaixonado pela vida toda por esse ramo do conhecimento. Mas eu queria destacar que estão pessoas muito destacadas que estão presentes aqui, o professor Sérgio da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Néstor da Argentina, a professora Lízia e a Cristina. Eu fico muito honrado e tenho pena de decepcionar essas pessoas que certamente têm uma expectativa muito grande de alguém que vem de longe para dizer daqui. Mas as coisas que eu vou dizer e a minha história é muito simples. E eu acredito que o desafio, o grande desafio do ensino, ou melhor, da educação, ainda depende de coisas mais simples do que simplesmente pesquisa. Certamente, se a gente pudesse fazer um paralelo, é claro que o Brasil precisa de pesquisas em nutrição, mas é muito mais óbvio que o Brasil precisa de feijão, simplesmente. Quer dizer, o nosso grande desafio hoje, claro que é preciso que haja uma vanguarda com a pesquisa, mas o desafio maior está em coisas simples. Se essas coisas são evidentes no mundo inteiro, no Brasil, elas têm uma história um pouco especial. A nossa história é um pouco diferente. A nossa cultura, por causa da nossa história, é um pouco diferente. Mas eu espero poder, se as pessoas aumentarem, se eu também conseguir, voltar a esse tema. Eu queria dizer que o primeiro ingrediente que nos liga à astronomia era, e talvez possa ser quase sempre, a paixão. Paixão pelo belo, pelo desafio do infinito, por alguma coisa que está aí e que a gente queria entender e que está desafiando constantemente o nosso entender. Pois bem, o episódio fundamental para mim, que determinou essa paixão da qual eu nunca me livrei, foi um episódio da infância. E eu diria que hoje, talvez, esse papel de despertar essa paixão possa estar em grande parte nos planetários. Por quê? Porque no Brasil, as pessoas que podem ver o céu estrelado, na sua maioria, estão se debatendo com problemas mais do seu cotidiano e da sua sobrevivência. Quem está nas cidades dificilmente pode ver as estrelas e certamente não é a paixão de ver o céu estrelado que vai mover muito dificilmente. Pois bem, mas é que eu era menino urbano no centro de Copacabana, a 100 metros do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, aonde estavam as embaixadas estrangeiras do Brasil, e Campinas, a Copacabana era o lugar mais desenvolvido e, portanto, mais iluminado do Brasil. E aí sim, nesse lugar, eu não podia ver o céu. E cheguei aos 9 anos, tendo entrado na escola de primeiro grau, alfabetizado. Naquele tempo existia o Jardim da Infância para quem não era alfabetizado. E quem passava no ditado entrava no primeiro ano. É verdade que a escola que tinha mais próximo era uma escola alemã, chamava-se até, tinha o nome nacional, Colégio Teuto Brasileiro,
mas era conhecida mesmo por Deutsche Brasilianische Schule. Pois bem, eu fiz o primeiro ano e tinha recém passado para o segundo, quando por razões de família curiosas, que têm a ver com os problemas do Brasil, eu e minha família, ou eu acompanhando minha família, fomos para o mato, aonde pelos próximos 5 anos eu não vi mais uma lâmpada. E fui, então, deixei a escola, não fui mais à escola, não fiz primeiro grau, mas fui e aprendi coisas mais fundamentais para a vida também profissional no futuro. É que quando a gente está longe dos recursos e tem que mobilizar não só para sobreviver, para resolver o cotidiano, tem que aprender as coisas, tem que aprender tudo. No mato, então, na vida rural, a gente precisa toda hora e o tempo todo aprender a resolver problemas. Certamente ficamos 5 anos aí e eu cresci um caboclo, um caipira, ou melhor, um caipira que nunca mais tinha ido para a escola. Em compensação, eu tinha tido a impressão mais indelével de toda a minha vida, do luar e do céu do sertão. Não sabia nada. E as pessoas da minha família que estavam comigo não me sabiam explicar nada. Mas a impressão que ficou gravada em mim, da beleza, do desafio, daquilo que eu nunca tinha imaginado, nunca mais me livrei disso. Mas passaram-se 5 anos e, já como adolescente caipira, voltamos para a cidade porque a vida no sítio, a vida rural, tinha sido extremamente dura e não tínhamos conseguido pouco mais do que sobreviver. Mas voltando para o Rio de Janeiro estava imerso em problemas profundos, como quase sempre esteve o Brasil. Era a época, agora o Brasil tinha entrado na guerra e o país outra vez estava em grandes dificuldades. O café estava sendo queimado porque ninguém queria comprar. O Getúlio queimava café. Pois bem, mas voltando da vida rural, eu fui parar, como não havia lugar para morar, era muito difícil, eu fui parar no colégio interno, no colégio de padres. E eu que nunca tinha visto um padre de perto, tive que rezar 50 vezes por dia. A cada movimento se rezava. Mas a nostalgia do sítio era muito grande. E no colégio, que era em Niterói, havia um grande pedaço de mato, atrás do qual surgia a lua. E a lua me deixava nostálgico do luar do sertão, daquelas coisas da vida rural, tão diferentes. E eu quis fotografar a lua. Pedi a meu pai que emprestasse a máquina de fólio que ele tinha na juventude dele, né? Que eu queria fotografar a lua. Pois bem, fiz a primeira tentativa e quando a lua apareceu, eu clique-claque, tirei uma porção de fotografias. Precisava esperar muito tempo para a fotografia ir para ser revelada e etc. Quando voltou, uma decepção, não saiu nada. Eu fui conversar com alguém, um padre, se podia conversar quase só com um padre. Por que não saía a fotografia? E ele disse, olha, a luz, clique e claque, não dá, porque a luz da lua não conseguiu filmar. Os filmes não eram rápidos como nas últimas décadas, antes do telefone celular. Né? Era preciso muita luz para ferir os filmes, para gravar os filmes comerciais, os filmes que se podia comprar. Então a próxima tentativa, outra vez, ele disse, olha, precisa esperar muito tempo, porque a luz da lua é insuficiente. Eu então tratei de imobilizar
minha máquina fotográfica num dos bebedouros que havia, bebedouros de bronze dos pátios do colégio em Niterói. E quando a lua apareceu, eu estava lá de plantão, fiz clique e não fiz o plano. Fiquei esperando. Fiquei esperando muito tempo. Talvez sem saber o que ia acontecer e quanto tempo, eu devo ter esperado demais. Quando revelei a fotografia, foi uma decepção. Em vez da fotografia da lua, saiu uma coisa parecida com uma salsicha. Não consegui a fotografia da lua. Oh, muito obrigado, vocês foram gostar. Muito obrigado. Velhinho esquece as coisas. Pois bem, então, o grande produto que aconteceu nessa fotografia foi eu ter descoberto o movimento do céu. E não só a pequena salsicha em vez da lua, mas risquinhos em toda a volta, ou num espaço muito grande, né? Risquinhos que me fizeram descobrir uma outra coisa que eu nunca tinha imaginado, e que tudo aquilo estava. Pois bem, esse foi um passo importante. Então, o primeiro ingrediente, a paixão. Certamente hoje as pessoas não seriam apanhados pelo céu estrelado daquele jeito. É muito difícil. Isso aumentou hoje o papel dos planetários. Então hoje as pessoas talvez tenham que esperar ficar apaixonados pela astronomia nos planetários, porque é muito mais raro poder contemplar a beleza do céu. Quando eu criei a disciplina de cosmografia em 1957, na PUC de Campinas, ainda a cidade era toda circundada, quer dizer, tinha pouca luz no centro só. Eu levava os meus alunos para os morros da região, onde a cidade ficava distante, e mostrava não só o céu, mas tentava desenhar e mostrar no céu os elementos geométricos da esfera celeste. Não sei quanto adiantou isso, mas muitos ficaram amigos até hoje, os que ainda vivem. Pois bem, só que essa disciplina era para os professores, era a faculdade de filosofia, para os professores de geografia. Naqueles tempos, a geografia tinha um aspecto muito mais de geografia física. Com os tempos, com o passar dos anos, a geografia foi se transformando e foi se tornando muito mais geografia humana. E os novos licenciandos tinham pouco interesse em cosmografia. Mas eu tinha vivido uma outra experiência resultante dessa paixão. Na minha graduação em matemática e física, quer dizer, a graduação era em matemática e credenciava também para professores, e credenciava os licenciados em matemática a serem professores de física. Quase não existiam cursos de física, falo dos anos 60 e 70. Não existiam quase cursos de física. Então, os cursos de matemática na Faculdade de Filosofia credenciavam também os professores de matemática a lecionar física. Quando entrei para a universidade, eu trazia uma outra formação, que era aquela do sítio, da vida rural. Eu sabia realizar as coisas, sabia resolver problemas muito diferentes, mas tinha desenvolvido a iniciativa, o desafio que precisa ser acudido já, aqui, agora. Precisa resolver isso. E não tem outro jeito. Bom, essa postura, esse treinamento
absolutamente fora da escola, influenciou muito a minha maneira de receber os ensinamentos em matemática e física. O meu professor catedrático de física, em Campinas, não era uma cidadezinha, uma das principais cidades do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, só existia, era a única instituição no interior do estado. Existia uma outra que era de agronomia, Luiz de Queiroz, em Piracicaba, mas não existia nenhuma outra faculdade de filosofia, ciências e letras. Era aí que se formava o professor de física, que era licenciando do curso de matemática. O catedrático de física, quando eu criei a disciplina de cosmografia, ainda como aluno, porque eu vinha do Rio de Janeiro. Na minha volta à escola, eu entrei na PUC do Rio de Janeiro. E tive a sorte de conhecer, inclusive, um especialista em energia nuclear na ocasião, era um padre. Não existia o resto, quase não existia. Era um padre que frequentava as reuniões internacionais sobre energia nuclear. Né? Bom, mas havia um outro padre alemão, fugido da Revolução Comunista em Pequim. Era um padre que mal falava português, mas ele era tão craque em física que a Escola Militar de Engenharia do Rio de Janeiro deu para ele não só um gabinete, mas um laboratório à disposição. E casualmente ele veio ser professor de física no primeiro ano, quando eu entrei na PUC do Rio. Eu logo percebi que aquilo me interessava muito. Me tornei rapidamente um ajudante para ajudar a tirar das prateleiras os aparelhos e ajudar a guardá-los depois. E com isso, tirar daquele padre físico alemão tudo o que ele tinha e que eu podia absorver. E assim foi a minha primeira experiência com o laboratório de física na PUC do Rio de Janeiro, que enquanto não tinha material, nós íamos ter aula com o tal padre alemão na escola, no Instituto Militar de Engenharia, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Pois bem, isso foi também um momento importante de ter mais extra aula do que na aula propriamente dita, uma experiência rica de alguém que eu, muitos anos depois, continuei visitando, porque sempre ia aprender alguma coisa demais. Muito bem. Mas, nos anos 60, eu já tinha então percebido que o ensino da física era muito parecido a cursos de natação por correspondência. Falo dos meus, não dos vossos. Falo dos meus. E naquela experiência da PUC, minha paixão pela astronomia foi, digamos, acentuada quando veio em Campinas um engenheiro da CIB, Sociedade Interplanetária Brasileira de São Paulo, mostrar slides que chegavam dos Estados Unidos recentemente, depois da guerra. Eram os primeiros slides que o grande público podia ver de nebulosas, das grandes nebulosas. Eu fiquei fascinado com isso, quero ver isso. Como é que a gente vê isso? Bom, a gente vê isso através do telescópio. Bom, Campinas não tem telescópio, eu vou fazer um. Vocês me ajudam? Fui abordar o conferencista e ele me disse, olha, aqui, se você quiser, venha a São Paulo, eu vou te apresentar para pessoas que têm projetos de telescópio. E você vê e fica sabendo. Eu fui a São Paulo, fui examinar projetos. Um que me pareceu, pela conversa mais viável,
Eu vou levar esse curso. Bom, em resumo, eu montei o telescópio, mandei fazer a parte óptica, não fui eu que fiz. Mas a parte mecânica, mandei fazer peça, consegui que a Paulista de Ferro fizesse algumas peças, e em 1955 foi inaugurado, quer dizer, posto em funcionamento, ninguém fez festa de nada. Botamos a funcionar o telescópio da PUC de Campinas, 1955. Mas era preciso botar, era uma montagem equatorial, precisava botá-la no meridiano, e para isso eu achei que precisava não só determinar o meridiano, como determinar as coordenadas do lugar. Se o meu telescópio está no lugar de latitude tanto e longitude tanto. Bom, isso foi uma outra mobilização, usando o sistema da prefeitura, e conseguir determinar, com a ajuda da prefeitura, os topógrafos da prefeitura, determinar as coordenadas, não com a precisão que o seu GPS e o seu celular dá hoje, mas até por fração de minutos. Fração de minutos, mas não segundos. Fração decimal de minutos. Pois bem, essa experiência então foi bastante importante. Na medida em que a disciplina andou em astronomia, o reitor me pediu que fizesse os vestibulares. E eu apliquei vestibulares também para os nossos alunos e para outros cursos. O curso de odontologia, como de medicina, tinha também exames de física. E naquela época, o que eu tinha é uma velharia de aparelhos. O mesmo nosso catedrático não fazia nenhuma dedução das fórmulas de física, mas explicava, era um conhecimento chamado ainda enciclopédico. E eu tinha ainda ganho um livro assim, Traité de Physique, do Ganot, onde se apresenta a física de forma completamente diferente do que se estudaria hoje. Eram os grandes instrumentos de demonstração daquelas observações que já se, as leis de Snell, a lei de, enfim, essas anel de Gravesan, de Beer, aparelho de Ruhmkorff, e o disco de Windshurst, enfim, essas eram aparelhos de demonstração. Eu aprendi bastante porque botei tudo isso para funcionar. Mas já a física não era só isso. Mas ainda um fato importante aconteceu quando eu tive que, ainda como aluno, enfrentar uma disciplina que se chamava Mecânica Celeste. O nosso professor de Mecânica Celeste era um grande matemático judeu fugido do fascismo, e que era um exímio matemático, especialmente para nós, principiantes. Ele esgrimia com toda a elegância aquilo que nós não conseguíamos acompanhar. Então, não só a mecânica celeste, os sistemas de coordenadas e as transformações de cada sistema no outro, e de lá para cá. Então, isso nos enchia o nosso quadro negro, que era muito grande, de transformações matemáticas que eu não conseguia ver o que aquilo tinha a ver com isso que era a minha experiência. Não conseguia conjugar a minha visão apaixonada de céu, de astronomia, com aquela matemática onde não se via nenhuma estrela, onde não se via nenhuma relação com a realidade dos fatos. Além disso, ele era italiano, e quando eu não consegui mais acompanhar esse professor, disse pelo menos para a gente qual é o livro. E ele recomendou os 2 livros que eu tenho até hoje, em italiano. Ele só disse: bom, eu tive que casualmente pedir a alguém, um parente na Mané, que me trouxe os livros
da Itália, os 2 livros textos de mecânica celeste. Temos até hoje brochuras velhas, mas que eram a fonte da nossa mecânica celeste. Pois bem, mas quando o professor foi mesmo instado a responder, sabe, eu aprendi uma coisa curiosa. E o professor, nós não estamos conseguindo acompanhar isso e ver qual é a relação disso com a realidade. Como é que a gente usa, como é que a gente, através disso, vê aquilo, como o que isso tem a ver com aquilo. E ele me confessou, olha, um momento de rara verdade. Ele me disse com toda lealdade, olha, eu conheço toda a matemática e todas as transformações disso, mas eu nunca estudei astronomia, não olhe para dizer a verdade, eu nunca me interessei por ele, eu nunca vi um telescópio. E eu, aos poucos, quando especialmente querendo construir o telescópio, descobri que nenhum dos professores da universidade pôde me ajudar na construção do telescópio, nem sequer com informações. Percebi que tive que aprender aquilo, ir buscar, ir fazer. Pois bem, mas isso foi uma experiência bastante grande. Mas depois me tornei professor da universidade e, curiosamente, levei a minha turma a conhecer o recém-único inaugurado planetário do Brasil, o da USP em São Paulo, que foi importado para celebrar o 4º centenário da cidade de São Paulo. Mas ele não ficou pronto no centenário, acabou ficando pronto tempos depois, e eu fui quando ele estava ainda sendo inaugurado. Pois bem, essa experiência para mim foi complementada quando esse professor tão próximo meu, com o qual eu me tinha inscrito para um doutorado, faleceu em consequência do Sputnik. Como? Faleceu em consequência do Sputnik. Era um judeu tão apavorado com o que estava acontecendo na Europa e de onde ele tinha fugido, que a ideia do satélite pipando em volta da Terra era o potencial Armagedon, diria eu. Quer dizer, a possibilidade de uma bomba atômica, que hoje já passou, felizmente, passou um pouco o perigo iminente que a gente viveu de guerra nuclear. E ele tinha vivido de perto isso. Ainda mais que ele morava em Jundiaí e de repente apareceu num terreno baldio em Jundiaí. Aqui, brevemente, Krupp, que tinha financiado o combate aos judeus, a perseguição aos judeus na Europa. Bom, ele morreu esse ano, no meu primeiro ano, fim do meu primeiro ano, no meio do meu primeiro ano de docência. Esse meu caro professor, com quem eu tinha inscrito o doutorado, morreu de desesperado. Entrou numa depressão, não conseguiu sair. E os médicos tentaram, eles não conseguiram salvar. Bom, em consequência disso, eu fui o mais próximo a quem a direção da universidade pediu para fazer os exames dessa gente. Os exames de mecânica celeste. E eu mais uma vez pude ver quanto pouco eu tinha sabido e quanto pouco ainda os alunos dele tinham entendido das coisas. Porque agora eu estava começando a entender por minha conta e por outros caminhos aquilo que tinha a ver com toda aquela matemática. Agora eu começava a ver e percebi, fazendo os exames, que aqueles alunos, como eu, também não tinham entendido quase nada. Tinham feito toda aquela matemática, mas não tinham percebido para quê, o que se faz com aquilo, em que aquilo ajuda. Bom,
Nesse mesmo, isso era 57, eu estava empenhado, por causa da minha experiência de fazer coisas, comecei a fazer aparelhos de física. Vocês imaginaram que antigamente não se tinha como demonstrar o movimento retilíneo, retilíneo uniforme? Você falava nisso, falava na equação, mas cadê isso? Não posso nem ver. Bom, eu comecei a criar aparelhos por minha conta. Fui pesquisar livros inclusive do século passado, onde havia sugestões de experimentos, e fiz coisas incríveis de experimento. Por exemplo, para estudar cinemática, um cilindro de madeira oco, ao redor do qual a gente colava papel milimetrado até cobrir inteiro, pendurava no teto da aula com uma borracha, torcia a borracha e o cilindro começava a rodar. Quando o cilindro estava rodando bastante, um jato de tinta, aqui tangente, pico próximo, soltava um jato de tinta. O troço caía e a gente depois abria aquilo em cima da mesa e estudava a parábola de escrita e a velocidade do coisa, a velocidade de queda e o G e essas coisas aí. Então, criava-se alguma coisa de experimental. Com a ótica que estava muito na moda, na época todos os vestibulares daqueles anos, a ótica era uma coisa. A equação dos focos conjugados e a distância focal e a relação entre a distância do objeto e da fonte e o foco, enfim, isso está assim. Mas eu percebi que quando dava uma lente para os alunos que tinham passado no vestibular, digo, o que você acha que foco tem isso? O que você faz com isso? Percebi que ninguém sabia nada, não sabia fazer nada daquilo com isso. Bom, essa foi mais uma experiência. Aí já era começo dos anos 60 e os americanos estavam apavorados com o Sputnik também, porque até então, nessa disputa da Guerra Fria, que estava no auge, estava muito quente, ficou evidente que os soviéticos estavam na frente na produção de alguma coisa que os Estados Unidos não tinham, uma coisa enorme. Porque a gente estudava velocidade, primeira velocidade astronáutica para entrar em órbita, velocidade para o negócio sair, se atirar e não voltar mais, enfim, essas coisas, só que ninguém sabia fazer nada nesse sentido. Quer dizer, sabia que velocidade precisa, mas não sabia como jogar uma melancia com essa velocidade. Pois bem, de repente os russos, o bip, eu vivi o drama, olha, o quase pânico social, o susto que isso causou no mundo. Pois bem, os americanos ficaram também assustados, não imaginavam que os russos fossem capazes de fazer isso, e resolveram desenvolver a sua campanha das vocações não sacerdotais, campanha das vocações para a física. Reuniram o que havia de mais do MIT, de Princeton, de uma das grandes universidades, e montaram um projeto que se chamou PSSC. Esse projeto chegou ao Brasil em 62 e eu estava querendo inventar coisas. Ao descobrir, fui fazer o PSSC. No PSSC estivemos em 40 professores do ensino superior de toda a América Latina. Eram 20 brasileiros e 20 de todos os outros países. Todos do ensino superior. Só alguns argentinos tinham doutorado.
da Faculdade de Engenharia de Buenos Aires. Os outros, mesmo sendo professores universitários, não tinham doutorado. E eram por 40 de toda a América Latina. Eu era um principiante. Era 1962. Bom, e aí conheci, fiz o curso junto com o professor que acho que vocês conhecem, colega de grupo de trabalho, que é Russi, e o professor Teixeira, da USP, do Instituto de Física da USP. Fomos colegas no mesmo grupo. E nessas experiências que pretendiam ser para segundo grau, muitas vezes ficamos nos olhando uns para os outros de fiasco. Fomos apanhados de calças curtas. E até sem elas, às vezes. Só não sei sair disso. Como é que eu vou sair disso? Sei lá. Vocês acham que a lei das áreas vale para o movimento retilíneo uniforme? O que vocês acham? Vocês que trabalham com astronomia. Será que é um desafio muito grande? Não, brincadeira. Será que vale essa lei de Kepler, a segunda da lei das áreas? É óbvio que vale. Faz um movimento retilíneo aí, não é? Se você tiver um movimento retilíneo, tem o que? Uma fotografia. Eu esqueci na viagem. Eu trouxe o. Como é que se chama aquele negócio? Pendrive. Eu nunca chega na hora, eu nunca me lembro do nome daquilo e acabo chamando de supositório. Mas olha, não é interessante? Você tem movimento retilíneo uniforme, imagine que seja fotografia da bolinha, tempos iguais, não é? Se isso é uma fotografia, os espaços são iguais, não são? Olha, qualquer ponto, veja aqui. Escolheu esse ponto, esse ponto, esse ponto. Essas áreas, mesmo a base é igual, tempo igual, a base é igual, a altura é igual, é óbvio que vale. E a gente nunca viu isso. Não foi isso que caiu. Isso é criação minha, safadeza minha. Por quê? Mas situações parecidas. Quer dizer, olha, eu estava cansado de resolver problemas de vestibular. Existia no meu tempo de vestibular um livro com capa cor de alumínio que se chamava 900 Exercícios de Física, Celestino Rodrigues. Todo mundo fazia no vestibular, resolver. Muitos anos depois, já careca, ou quase careca, eu descobri, dando o curso nas universidades, o curso meu barato, simples, que as pessoas continuavam a fazer deduções de uma física newtoniana, mas continuavam aristotélicos. Vem cá, olha a mesa, te põe um carrinho e elásticos para você fazer uma força constante. E as pessoas fazem uma descoberta. Né? Curioso. Por quê? Porque o nosso ensino, frequentemente, é parecido, eu chamo de brincadeira para resumir, curso de natação por correspondência. Nós aprendemos a linguagem, muitas vezes rebuscada, matemática correta, necessária, mas não suficiente. Precisamos saber de que estamos falando. Esse é o grande pedido de socorro do ensino da ciência. Não se aprende simplesmente por ouvir. Ainda que o professor seja um campeão olímpico de natação, você não vai aprender a nadar ouvindo tudo o que ele diz. Vou anotar tudo o que ele disse. Será isso importante? Mas muito mais fundamental será você entrar na água e nadar com as próprias forças.
Então, aqueles que esperavam, digamos, que eu desse, eu fiquei até apavorado, porque eu disse, olha, eu não sei isso não, que eu desse método para pesquisa em educação. Olha, eu tenho bastante experiência nisso, mas eu não saberia dizer regras científicas para a gente pesquisar em educação. Claro que precisa saber coisas em ciência, mas precisa muito mais coisas. Os desafios da educação são, se por um lado mais óbvios parecem, por outro lado são mais exigentes em muitas outras coisas, e daí os desafios. Mas voltando à nossa história, não é óbvio que vale a lei das áreas? E vale, olha, e só para esse ponto, ele desenhou um ponto lá que qualquer ponto, não é? Mas olha, e tem até um texto, uma experiência com... Não, eu não vou contar. Agora acho que estou contando muita novela. Bom, mas o que queria dizer é que, com esses professores americanos que vieram dar o curso, especialmente um deles, que citou que era reitor da Universidade de Princeton e que hoje é professor emérito dos Estados Unidos, morreu já, né? Eu vi desse homem uma coisa que eu nunca tinha visto, a paixão de ensinar conserva para os professores universitários que estavam lá, que supostamente saberíamos tudo isso, apanhando. E quando chegou a vez de experimentos no laboratório, eu e o Teixeira já era autor, Teixeira da USP, era autor de vários livros didáticos. Ficamos olhando um para o outro, rapaz, isso aí, fomos apanhados, né? A gente não está sabendo isso aí, olha, bom, percebemos que mesmo a gente que se tinha na conta de professor universitário, não tinha entendido coisa simples. Por quê? Porque nosso conhecimento não era operacional, era literal, era algébrico. O conhecimento algébrico é a linguagem necessária, mas não suficiente. Primeiro você precisa saber de que está falando. Ou melhor, se você vai dizer ou escrever, precisa saber regra da gramática. Mas antes de tudo, você tem que ter o que dizer. Senão as regras da gramática valem muito pouco. Vai resolver exercícios de física e isso não vai adiantar muito. Não vai adiantar quase nada. Quando eu criei algumas experiências em ótica, fazia as pessoas muito simples. As óticas jogam fora, você com uma vela e a parede mostra a equação dos focos conjugados, interessante, né? E torna isso, mas isso é aquilo. Eu não olho quanto exercício, quanto problema eu fiz, quanto problema eu resolvi, e não descobri que era isso. Uma lente que as óticas jogam fora e uma vela, você tinha percebido. Pois bem, e uma lente posta na água, a gente antigamente fazia na ótica, fazia no assunto ótica, essa experiência, quer dizer, essa pergunta. E eu fiz, não só a pergunta, mas um aparelho simples, onde você botava o perfil, media a distância focal, botava água e via a distância focal multiplicar por 4 da mesma lente dentro d'água. Então você aí percebe, descobre coisas interessantes. Mas antes é fundamental a gente saber de que está falando. Mas, bom, então essa primeira descoberta com os americanos de uma coisa. Então eu passei não só a me interessar por isso,
ajudei a traduzir o livro e a produzir os primeiros cursos dados por brasileiros depois disso. E acho que me valeu muito. Muitos anos mais tarde, surgiu uma outra alternativa nos Estados Unidos. Em 73, houve um congresso nos Estados Unidos, um congresso no Brasil, naquele prédio, MEC, que deu agora aquela briga lá briga cultural, né, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, né, naquele prédio, houve em 73 a reunião da IUPA, era International Union for Pure and Applied Physics. Pois bem, estiveram todos os autores do PSSC, o Feynman dos Estados Unidos, que já era famoso, os ingleses e, enfim, uma reunião internacional onde eu conheci, inclusive, o Gerald Holton, que era o professor da Universidade de Harvard, o chefe da física de Harvard. E fiquei impressionado com as coisas que ele disse, que eram bem diferentes do PSSC. PSSC agora eu tinha feito, mas as dele eram muito diferentes. Bom, a FUMEC de São Paulo, o doutor Isaías, o professor Gran, que importou todas essas coisas, resolveu trazer também o projeto Harvard. E veio ao Brasil o representante de Harvard para preparar o curso. Eu estava muito envolvido nisso, então fui incumbido de acompanhá-lo na preparação do curso. E o curso foi dado em 1970 na Física da USP, quer dizer, no prédio da Física da USP, em São Paulo. Mas ninguém da USP quis saber. Ninguém apareceu. Só professores e estudantes. E o curso foi dado na íntegra, vieram 2 americanos e 2 brasileiros.